Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado a oportunidade de estar essa noite aqui com vocês. E hoje a conversa é sobre reencontros. Reencontros com os nossos amigos, com os nossos conhecidos. E a gente vai falar um pouquinho disso. É tão bom rever pessoas que a gente já conhece e desfruta da amizade já há algum tempo e fazer novas amizades. A vida é um eterno encontro e desencontro de pessoas e como isso vai marcar na vida de cada um. Cuidadosamente, a gente vê em alguns locais, trabalha em alguns locais, vê em algumas famílias muito mais articulado do que imaginamos. É muito mais organizado, a gente não sabe por quê. E às vezes pessoas que nós temos grande afinidade, só de ver a gente fala, nossa, que legal, que bom rever, né? Mesmo que não conheça, fala, conheço de algum lugar, talvez de outras existências, sei lá, mas é muito agradável. Em compensação, outras geram uma sensação meio estranha, né? E nos encontros de família de final de ano é muito comum. Aquele pessoal que vem e fala, ih, fulano vai? A gente tem aquelas dificuldades ainda para serem trabalhadas, né? Nós ainda temos muitas coisas para melhorar. Não somos tão bonzinhos quanto a gente imagina e a gente tem muito ainda que rever pontos. Então a gente pode ter grandes afinidades ou pode ter dissabores. O segredo está em como a gente lida com isso de uma maneira mais tranquila. Em vez de eu me envenenar por causa de um sentimento ruim, se eu puder neutralizá-los, é muito melhor. Porque nem todo mundo é totalmente ruim. Tem coisas boas dentro de si, só que muitas vezes ainda estamos numa fase evolutiva muito primária. Temos espíritos que já foram muito evoluídos do ponto de vista de tecnologia, de conhecimento. Muitos deles estão aqui presentes, outros já estão em condições melhores. Que foram os exilados de Capela, né? Aquele pessoal que saiu da constelação do Cocheiro, eram pessoas inteligentíssimas, faziam coisas fantásticas, mas a evolução moral era péssima, né? E começaram a se achar semideuses, porque a gente sabe fazer tanta coisa que nós já estamos quase ali, é um passinho só, né? Quase igual um neurocirurgião, na brincadeira. Mas a gente brinca isso lá na faculdade com isso, que algumas pessoas acham que são deuses, outros já acham que já são mesmo. Então a gente sempre faz uma brincadeira de algumas coisas das expertises de cada um. Mas aí, esses irmãos migraram para cá e vieram com bom conhecimento, e esse bom conhecimento construíram coisas fantásticas. Mas você vê o ladinho do egoísmo e da prepotência. Se pegarmos o Egito, por exemplo, para a gente ter uma base, os primeiros que migraram vieram na Terra na época do Homo erectus. Homo erectus é antes do Homo sapiens. Então eram muito grosseiros. Assim como muitos dos irmãos que vivem muito no plano umbralino, denso e pesado, estão migrando para um outro planetinha, já nessa transição planetária. Ainda são muito grosseiros, mas para esse planeta está numa sintonia boa, assim como esses chegaram nessa sintonia no Homo erectus ainda. Aí depois começou a vir mais gente para cá, que afinal de contas essa migração demora muito tempo, ela já vai fazendo aqui na Terra, para esse planeta, já há bastante tempo, e vai se intensificando cada vez mais. Porque nova oportunidade foi dada para esses irmãos que não reencarnavam há muito tempo, de ter uma oportunidade de ver se dá uma ajeitadinha. Se não der muito conta do recado, são convidados naturalmente a migrar para um local de maior sintonia para o estágio deles. Mas esses irmãozinhos chegaram lá e resolveram fazer coisas fantásticas. Vejo que obras como as pirâmides do Egito, né? Mas por que fazia a pirâmide do Egito? Quem mandava fazer? O faraó, porque é o meu túmulo. Você vê que a parte física, a parte do egoísmo, isso aqui é meu, continua do mesmo jeito. Quer dizer, a evolução moral não foi muito boa, não. Continua vindo para cá com aquela sensação de eu quero ser o faraó. E aí ainda passa de família para família, porque a dinastia eram as famílias de um com o outro.
E, curiosamente, pirâmides muito parecidas acontecem lá pelos Incas, pelos Maias. Falei, gente, mas o que aconteceu? Provavelmente eram espíritos que viviam já numa construção desse tipo, migraram para locais diferentes do nosso planeta e foram trazendo tecnologia e construção, mas a gente tem que elaborar mais o nosso padrão moral. Então a gente vai, aos poucos, engatinhando passo a passo. E quando estivermos um pouco melhores, temos a possibilidade de ser ascensionado para um outro nível. Naturalmente, aqui na Terra já vai mudar de nível, já é uma coisa bem legal, e provavelmente muita gente vai ficar por aqui, mas alguns que já estão mais evoluídos têm a chance de ir para um outro nível, e muitos declinam disso para continuar assistindo os nossos irmãozinhos, todos nós, nos incluímos, que precisamos de um pouco mais de orientação, de aprendizado, que ainda somos muito primários. Então, por exemplo, espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, Chico e outros, não tinham mais necessidade de permanecer na Terra, mas fazem isso por um trabalho de recuperação de muitos, de todos nós que estamos aqui. E é muito gostoso saber que isso acontece. Temos hoje encarnados vários espíritos que são bem conhecidos de todos. Todo mundo já sabe que o Emmanuel já está aqui há algum tempo, está com seus 22 anos no momento, e tem tarefas para serem desenvolvidas muito em breve, seguramente. Também temos a reencarnação do Lúcio, lá do nosso lar, que já está um garotinho, e temos também André Luiz já encarnado. Então, um pouco de luz desses espíritos mais evoluídos consegue iluminar grandes áreas com pouca luz. Então a gente fica desesperado, mas está tão terrível. Não, está muito bom, gente, está igualzinho à necessidade que precisamos. Já foi muito pior que agora. Imagina, claro que foi, gente, a gente era muito mais grosseiro. Então hoje lapidou-se, modificou um pouquinho algumas coisas, mas ainda precisamos melhorar muito. Temos muita grosseria ainda? Temos. E é isso o papel que nós temos de tentar nos melhorar aos pouquinhos. Sozinho é difícil, mas nós temos aí a contemplação, como a gente está falando, com outras pessoas. Deixa eu pegar uma coisinha aqui para mostrar algumas coisas estranhas aqui. Deixa eu achar. Ó. Eu trouxe aqui 3 cordinhas, uma cordinha vermelha, uma cordinha amarela e uma cordinha azul meio roxo aqui. Então, o que acontece? Quando a gente junta pessoas diferentes, né, nas famílias, no trabalho, vem de linhagens diferentes, a gente faz um nozinho aí, ó. Está até esgarçando aqui já. E aqui, outro nozinho. E a gente vai formando um monte de nozinho das nossas múltiplas atividades. Família, trabalho, escola, comunidade que vive, casas religiosas, o que for. Só que quando gera um nó, isso gera arestas, gera ponta, enrosca. Então o importante é que a gente pudesse pegar a habilidade de cada um e tentar fazer coisas melhores, como por exemplo, tentar enrolar isso aqui e tentar ver o que a gente consegue fazer aos pouquinhos. Talvez com um pouquinho de... Tem aqui um pozinho mágico ou não? Tem. A gente possa diminuir as nossas arestas, diminuir os nós e ver que a gente pode deslizar com mais facilidade pelas coisas, né? Não ficar tão enroscado no nó, na aresta, e notar que cada um tem um pouquinho de cada coisa, das várias passagens que já tivemos, vamos nos garimpando e nos lapidando, escolhendo coisas melhores. E a gente vai vendo que juntar pessoas, ter tolerância, paciência, saber reconhecer que ninguém é tão evoluído ao ponto de não cometer erros, olhar para eles, mas não julgar. Não somos juízes, a gente sempre compara, mas além de julgar, a gente já sentencia ainda. Já bate o martelo, já condena, sem saber o que está acontecendo. Então, nessa hora, é melhor serenar o pensamento, do que fazer uma ideia um pouco diferente. Eu trouxe aqui um... Tem alguém que gosta de desenhar? Porque eu sou péssimo. Alguém se habilita? Ganhou a chance.
O pior que eu desenho, você não vai ser. Fique tranquilo. Eu fico muito à vontade para falar isso para você. Eu vou pedir que você desenhe aqui uma pessoa, uma figura humana de frente. Aquele famoso desenho clássico. Fique tranquilo. Faça uma figura de um homem aí no caso. Perfeito. Olha, já está até bem melhor que o meu. Pôs até cabelo nele, que eu nem tenho isso. Ah, caprichou. Ah, já está muito bom. Aqui, ó, desenhou aqui um rapaz, como vocês podem ver, ficou muito legal. E eu vou pedir, então, agora que você, por gentileza, desenhe uma moça aqui. Isso. Quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai ver o grau de dificuldade, às vezes, a gente tem. Às vezes, os próprios casais, os nossos familiares, né? Que vêm para que a gente possa ter aí uma coisa, um cabelo mais bonitinho e tal. Faz um vestidinho dela, fecha aqui, põe as perninhas embaixo, fica melhor. A sainha lá, que bonita, olha, sala colorida já até. Faz o pezinho dela também, um tracinho pro lado, isso, botou até um bailarina, olha só. Olha que chique, gente. Então, é importante que a gente saiba exatamente isso. Ah, mas eu não tenho habilidade. Tenta. Ah, mas vai ficar chato. Faz. E aí a gente vai poder olhar para essas coisas e falar, consegui. Posso melhorar com o tempo? Sim, questão de treino. Então, quando as pessoas começam assim, ó, estão lá conversando, estão afinadas, os dois aqui de cabeça erguida, tranquila, mas às vezes nessa convivência gera desavenças. E essas desavenças, as pessoas se aborrecem. E quando se aborrecem, é interessante, ó, um vira para um lado, o outro vira para o outro, fica um negócio complicado, não tem diálogo, vai ficando difícil de conversar. Deixa eu chegar mais para trás, que eu acho que aí dá um ângulo melhor para o pessoal que está meio de lado. Então vai, olha, um vai para lá, outro vem para cá, e às vezes as pessoas têm que fazer verdadeiras acrobacias para poder melhorar. Quando tem briga de casal, um monte de coisa, às vezes fica assim. Não quero conversar muito, fica meio assim, às vezes na própria família. Habitualmente, quem que se contorce mais e tem mais facilidade de desculpar e pedir perdão? Sem dúvida nenhuma, a mulher, é verdade. Olha só, até faz verdadeiras acrobacias para ver se consegue pelo menos chegar no diálogo, né? Vamos tentar me amoldar a situação para ver. Mas a cabeça dura é um negócio terrível, que quando você vai ver, agora já mudei de novo. Mas, gente, mas que coisa, estou tendo o maior trabalho para poder fazer o seguinte. Tá bom, vou fazer novamente um esforço, né, para ver se a coisa vai. Por favor, tenta lá, tá bom, vai, vamos. Agora sim, agora acho que deu certo. Parece que deu certo, então durante um tempo fica certo, mas às vezes a coisa também enguiça. Porque de tanto ficar tolerando, às vezes a gente também se aborrece. E aí vai, agora eu que não quero conversa. E o diálogo é a melhor coisa para poder tirar essas coisas. O pior é quando você olha aqui e está desse jeito, e você olha assim, está de outro jeito. Você fala, gente, está muito confuso esse negócio, né? Vocês fizeram bonecos mágicos que modificam com facilidade. E aí, olha, também está um pouquinho em desavença uma coisa e outra. Mas com o tempo, as coisas podem ir se acertando e voltar a ter aí alguma habilidade de ficar os dois, pelo menos, da mesma forma que começaram. Essas oportunidades de reajustes, né? Vai ter momentos de dificuldade, discussões, atropelos de nós, de arestas. O quanto antes alisarmos essa convivência, é muito melhor, gente. Quando a gente fica com raiva de alguém, ficou com raiva, ficou com, sabe, aquele desejo horroroso. Você sabe qual que é a fisiopatologia da raiva? Não é que a gente não possa sentir, pode, mas é só entender como é que se gera a raiva. Vocês já fizeram essa ideia do que gera a raiva? Eu posso simbolizar isso em 2 palavras só. Será? Chama orgulho ferido. Orgulho ferido. Por quê? Aí fiquei com raiva, porque falou de mim, me desmascarou de alguma coisa, aí ficou com raiva da pessoa, me caluniou, cometeu uma injúria. É um orgulho ferido.
Se aquilo não te atingiu, para que eu vou ficar aborrecido? Segue a tua vida. Lembro muito daquela situação do Chico, que estava muito triste, e aí o Emmanuel chegou para ele para ditar mais um pouquinho de um livro, e ele estava meio cabisbaixo. O que foi, Chico? Sabe que o Emmanuel chegava bem firme, né? Eu estou um pouco aborrecido, porque andam falando umas coisas, e estão falando a meu respeito, porque como espírita naquela época era muito difícil, era muito alvejado de comentários, de uma série de coisas. Aí o Emmanuel falou, Chico, se o que estiver falando a seu respeito for verdade, você vai lá e agradece, porque estão te tornando um cidadão melhor. E se for mentira, você esquece e trabalha, você tem mais coisa para fazer, anota o livro aí, que aí você não fica perdendo tempo com coisa que não precisa. Então, se você tem tranquilidade dos seus passos, não precisa ficar provando para os outros isso. Segue o barco, o tempo mostra. E é muito melhor fazer isso do que ficar discutindo, porque gera antagonismos. Veja os grupos, às vezes até de família do WhatsApp, os grupos de... Eu tenho um grupo de faculdade, né? Que a gente também tem o WhatsApp. E aí deu uma briga danada, principalmente por questões políticas. Aí ficou aquela, eu vou sair do grupo, aquelas conversas todas que a gente tem. E aí ficamos sabendo, já tinha um grupo das moças da minha turma, e aí os rapazes não tinham, estavam só naquele grupo geral. Aí resolveram fazer um grupo dos rapazes que tinha algumas regras básicas, né? Pode falar de o que você quiser. Política, futebol, falar do que você quiser, só não pode sair do grupo. Né? Então vocês ficam tranquilos. E aí tem dado certo, e tem um grupo geral, e agora tem outro e outro, mas aí as coisas amenizaram e foram para os seus devidos lugares. Porque você coloca algumas regras, fica mais fácil, porque senão... E mesmo assim, um grupo todo cabeça branca lá, dá bom dia, dá boa noite, sabe, aquele monte de bom dia e boa noite. Eu falei, gente do céu. É uma maneira de carinho. Muita gente recebe também, dá seus bons dias e boa noite nos seus grupos de WhatsApp. Só que está ficando meio automático. A gente simplesmente repassa um monte para aqueles que a gente, né? E aí se a pessoa, mas você não respondeu meu bom dia, né? Como se a pessoa tivesse nada para fazer a vida inteira, e aí você acha que todo mundo tem que estar olhando lá e responder. É importante? É. Mas às vezes, um toque pessoal faz diferença. Né? Uma mensagem específica para a pessoa, lembrei de você, coisas do gênero, é interessante. E se eu puder falar, também é legal. Quanta gente que está viajando ou está longe, a gente tem saudade, as pessoas faz tempo que eu não vejo, lembrei da pessoa, por que não dá uma ligadinha, manda uma mensaginha? Por que eu lembrei? Provavelmente alguma afinidade tem. Às vezes a gente sonha com pessoas. E olha, de novo, às vezes nosso orgulho ferido não deixa, não vou ligar. Ele que quiser, que fale comigo, porque eu já mandei 2 mensagens, não respondeu, eu não mando mais. Ué, faz a sua parte. Se você tem vontade de mandar, manda. Se não tem vontade, não manda. Também não precisa fazer nada a contragosto. Isso é importante, e até mesmo a gente poder ser sincero. Mas é difícil, né? Por isso que eu adoro as crianças. Criança fala o que tem que falar, né? Principalmente os pequenininhos, é ótimo. Eu estava atendendo aqui na vila, e aí veio um garotinho com o pai. Aí quando ele me viu, ele falou, pai, ele tem um nariz de bruxa, né? Além de ser grande, torto. Aí o pai, o que é isso, menina? Eu falei, tem mesmo, parece a bruxa do desenho. Parece a bruxa do desenho que eu vi. Eu falei, tá vendo? Eu já estou me parecendo com alguém, né? Meus alunos falam que eu lembro o senhor, o Mr. Burt, lá do Simpson, né? Então, só falta pintar de amarelo, cara. Então, tudo bem. Gente, qual que é o problema? Orgulho ferido de novo? Então, a gente às vezes se aborrece com umas coisas e se envenena com coisa que não precisa. O pior é se envenenar com notícias que estão além da nossa alçada. Estamos discutindo porque está tendo uma guerra lá, sempre teve em alguns lugares, né? Mas a gente vai ficar ali irritado, é mais fácil parar e orar para que as pessoas tenham muita luz. Se isso acontece, não é à toa. Tem as ganâncias, tem um monte de coisa, mas tem acertos de encarnações anteriores, gente. As coisas estão organizadas, eles não querem que aconteça isso. A tendência é isso vai desaparecer com o tempo, assim que a Terra evolui muito.
Quando que a gente deve passar realmente para... Estamos na transição. Quanto tempo demora essa transição ainda? Dá uns 1.500 anos, mais um pouquinho. É rápido isso, né? É rápido, gente. A Terra tem mais de 50 mil anos. Milhões de anos. É muito, muito ano. Nós estamos aqui, é curtinho esse espaço aqui. Então aproveitem bem, porque dá tempo ainda de fazer muita coisa. E é muito legal a gente poder ver isso. Mensagens à distância, de vez em quando um toquinho pessoal, de vez em quando uma ligação, estou com saudade, que a gente deixa passar o tempo, não fala nada. Aí quando vai ver, o tempo passou. E a pessoa desencarnou, aí quer mensagem. Mandou alguma coisa lá, não sei, né? E o pessoal parece que quer correr eletrônico, porque teve uma mensagem que é mais, né? Já foi um sacrifício para mandar alguma, e o Chico sempre explicava que o telefone só toca de lá para cá, não é? Eu quero falar com fulano, está à disposição, né? E mesmo os nossos mentores, às vezes, estão ocupados em outras coisas, né? E a gente, às vezes, eu vou concentrar para ele me ajudar aqui. Ele dá uma desdobrada, até consegue, mas calma, né? Faz mais a nossa parte, que é muito mais tranquilo a gente poder ir edificando coisas melhores. E até mesmo atenuar um pouco essa correria do nosso pensamento. Eu, de vez em quando, sou chamado para bater um papo. Já fui esse ano também, mas já me chamaram agora para janeiro. Sempre nas férias, eles me chamam para ir no Projeto Casa, que é onde ficam os meninos lá que estão momentaneamente detidos, né, para corrigenda de coisas. E aí eu conto essa historinha, mas que serve para muita gente. Eu tenho aqui um rei, eu tenho aqui um castelo. Tem alguma coisa dentro do castelo? Não. Pode segurar o castelo, por favor. Então tá ok. E esse rei, essa história que eu conto lá, tinha um escudeiro, o cara que andava sempre com ele. Esse escudeiro era muito religioso. E ele falava sempre, o que Deus faz está certo. Acontecia alguma coisa, queimou o paiol, o que Deus faz está certo. Mas como está certo? Vai ver que depois vão construir um melhor e tal. E sempre o que Deus faz está certo. O rei tolerava e achava aquilo interessante. E esse rei era muito esquisito. Ele gostava de pescar, de caçar, de fazer coisas que não tinha tanta habilidade. E um dia ele foi tentar esculpir e decepou um pedaço do dedo dele. Ai, meu dedo! E o escudeiro faz. O que Deus faz está certo. Como está certo? Quando eu perdi o dedo, podia perder a vida. Mas o que Deus faz está certo. Ah, é? Aí ele acabou prendendo o escudeiro na masmorra do castelo. E levou o rei lá para dentro. O escudeiro, botou o escudeiro aqui dentro. Vou botar o escudeiro aqui dentro. Na masmorra do castelo. Deixa aqui. Sem o escudeiro, o rei foi e invadiu terras alheias, que não eram dele. E aí, foi pego caçando lá. E quem fosse pego caçando lá, morte. Prenderam o rei, e ele falou, mas eu sou rei em tal lugar. Falei, aqui você foi pego caçando errado, e nossa sentença é morte. Esse negócio de invadir terra distante, vocês imaginam para os meninos o que acontece. Que lá tem um outro rei, né? Então o assunto vai flutuando no pensamento de outra maneira. E aí o que acontece? Prenderam o rei na árvore, jogaram um temperinho lá, toca fogo no rei. Quando viu que ele não tinha um pedaço dele, falou assim, pela nossa lei daqui, quem está incompleto não pode ir para a morte, pode liberar ele. Ele falou, que Deus faz está certo mesmo, gente, não é possível. Senão, o que eu vou fazer? Aí voltou rapidinho lá para o castelo, pegou o cavalo, foi lá correndo. Primeira coisa que ele fez, adivinha o que ele fez? Quando chegar, foi soltar quem? O escudeiro, que estava lá preso fazia um tempão. E quando você fala isso para os garotos, o que ele te fez? O que eles mais falam rapidinho, soltar o escudeiro. Soltar o escudeiro. Muito bem. Mas o escudeiro ainda se sentia um pouquinho preso, um pouco complicado. E ele perguntou ainda para o escudeiro, você sempre fala que Deus faz, está certo. Está certo deixar você preso esse tempo todo aí na masmorra? Ele falou, tá. Mas por que está certo? Porque se eu não estivesse aqui, eu estava lá caçando com você, né? Eu estou perfeitinho aqui, ó. Indo embora também. Então, em vez dele ficar com raiva, ele teve mais uma lição importante. Mas agora eu vou pedir para vocês um favor.
Quando eu contar 3, eu quero que vocês assoprem, onde vocês estiverem, um assoprinho no meu rei aqui, tá bom? Quando eu contar 3. Não precisa cuspir no pescoço dos outros aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, assopra. E o que aconteceu? Quando saiu o sopro, o escudeiro, o rei, conseguiu se libertar de uma maneira muito tranquila. Veja que legal. Ele pôde ir para onde ele queria. Ficou livre. Podia olhar lá dentro da caixinha se tem alguma coisa? E pôde até voltar para o castelo dele com tranquilidade. Muito obrigado. Então, o que acontece? Foi uma brisa que soltou o rei, né? Uma brisa de ar que soltou o escudeiro também, um sopro. E de onde saiu esse sopro que soltou? Foram vocês que assopraram? Saiu de dentro de vocês? E é dentro da gente que está o melhor ponto de corrigir as nossas falhas. É olhando para elas, é corrigindo, é ajeitando, e com isso a gente vai melhorando um monte de coisas. Mas muitas vezes nós nos sentimos que nós não erramos. Os outros que erram sempre. Eu sou muito certinho, eu faço de tudo, tenho sido cada vez melhor. Nessa, se for verdade, vá lá, mas e nas outras? Então, boa coisa nós não fomos. Eu sempre falo que essa é a melhor encarnação que a gente tem, essa que a gente tem agora. Calcula o resto, então é melhor nem pensar no resto. O que eu já fui? Nem queira saber. Boa coisa não foi. Fica tranquilo, porque aí, às vezes, eles esclarecem algumas coisas quando tem muita necessidade, mas na maior parte das vezes eles nem falam nada para evitar exatamente que você piore mais ainda. Então é só para a gente ter uma base de como essas coisas vão acontecendo. Eu falei de encontros, né? Encontros de amigos, encontros de pessoas conhecidas. Mas nós temos uns outros encontros. Os encontros com nossos mentores, com nossos irmãos da espiritualidade, que também nos intuem, que nos orientam. Mas temos encontros também com as nossas desavenças de outrora, que muitas vezes vêm cobrar, tirar satisfações de coisas que nós fizemos. É o tal do obsessor? É, mas ele não vai obsediar quem não precisa. Seguramente tem pendência, então fique tranquilo. Né? Tive a oportunidade de conversar com um irmãozinho, que é um dos coordenadores do plano espiritual de umbral bem pesado. E ele veio, a princípio, um pouco bravo e falou: você está retirando os meus súditos. Eu falei: não sei disso, não. Como não? Vocês trouxeram alguns irmãozinhos nossos que estavam em tarefa e eles não voltaram mais. Vocês prenderam eles. Acho que a gente não prende ninguém aqui, não. Quando a gente tem opções de coisas melhores, a gente pode optar por coisa melhor. Então, é uma escolha que eles possam ter feito, não necessariamente foi um aprisionamento, nem estamos fazendo alguma coisa. E aí a gente foi trocando ideia e ele falou assim: estou achando muito estranho, você me trata com muita gentileza e com respeito. Eu falei: como qualquer outra pessoa. Todos nós somos espíritos e temos que respeitar uns aos outros. Não esperava esse tratamento aqui. A gente se surpreende com cada coisa, né, irmão? Aí ele pegou e começou a se sentir um pouco mais à vontade. Ele falou: na verdade, antigamente a gente fazia muita propaganda para que o pessoal enveredasse por caminhos difíceis, para a gente arregimentar seguidores. Mas agora precisa fazer propaganda, ele já chega aos borbotões lá. Com tanta bagunça que está tendo no mundo, eles já vão direto, já nem precisa fazer muita propaganda. Eu falei: e por que reclamam então aqueles que mudaram, já que está chegando tanta gente? É que já estavam treinados. Mas eu acho que você tem muita habilidade de treinar os outros, não é verdade? Faz tempo que você faz isso. Faz muito tempo. Já cansou? Como assim? É minha tarefa. Você tinha chefes antes, não tinha? Claro que eu tinha. Faz tempo que você não vê, né? Faz tempo que eles não aparecem, né? É verdade, como é que você sabe?
É porque eles migraram para outro planetinha. Você está sabendo que está correndo? Não, eles falam isso, mas acho que não é verdade, não. E cadê esse pessoal que mandava lá? Não era um cargo legal? Todo mundo queria? Tanto queria que eu estou num desses. Interessante. Mas é isso. Aí começamos a conversar e a conversa foi fluindo de uma maneira bem educada e tranquila. Ele falou, você me deixou com umas ideias diferentes. Eu falei, quando quiser voltar para conversar, estou à disposição. Né? Isso é dentro, logicamente, de uma casa espírita, com toda a proteção do plano espiritual. E aí foi muito legal, e passado alguns meses, ele voltou. E nós conversamos, e ele resolveu ter uma oportunidade de mudar de sintonia e resolveu ficar para ser cuidado na casa. Então, implantar sementes com o coração aberto faz muito mais efeito do que a contenda, a briga. Ninguém gosta de ser tratado de forma rude ou agressiva. Isso pode dar uma certa sensação em determinado momento, mas logo a seguir é muito desagradável, a gente fica com raiva. Então, por isso é interessante como a gente vai tentar trabalhar um pouco melhor os nossos sentimentos, os nossos diálogos, as nossas coisas. Está sempre se aprimorando, aprendendo coisas, isso vai fazer muita diferença. Por isso a importância do estudo. Não é só a prática é importantíssima, mas é importante fundamentar-se, porque como vai se conversar com esse nível se eu não tenho nenhuma informação de como é que são os vários planos que existem, do que vem acontecendo. Então, o estudo, a espiritualidade tem cobrado muito de nós. Continue lendo, estudando, passando, e aí eles dão umas dicas um pouco melhor. Não é só ficar falando como se fosse uma ladainha, né, que as pessoas ficam falando automaticamente, mas nem reflete. Né? Eu dou um exemplo, que não foi eles falaram, mas esse exemplo eu coloco na minha conta, quando a gente pega um terço para rezar, né? Um terço se chama terço porque é um terço de um rosário. Um rosário são 3 terços. Aí o pessoal reza, às vezes o rosário, às vezes reza o terço. Cada 10 Ave Maria tem um Pai Nosso, aquela história toda. E a pessoa daqui a pouco está tão automática fazendo aquilo, que ela fica aí começando a reparar, fulano está cochilando, ó. O outro veio, está de chinelo, o outro não sei o quê. Você está lá para rezar ou para olhar os outros? Né? Então é só para a gente ver. Mas não tem importância. O tempo que eles estão rezando, não estão fazendo coisa errada. É bem melhor, né? Se estivesse fazendo outra coisa, ia estar bem pior. Então, pelo menos ocupar o tempo com isso é muito interessante. É uma maneira de cutucar algumas coisas, que mais vale as palavras faladas com o coração do que um monte de palavras bonitas, né? E muito vazias. Então, uma oração sincera, curta, né? Lembro de uma historinha também muito antiga, de um andarilho de rua, que andava e tinha muita vergonha de entrar na igreja, mas ele entrava, ia só lá no fundo e falava, Jesus, aqui é o Zé, e ia embora. Não é? Porque ele tinha medo que o pessoal enxotasse ele para fora e tudo mais. E aí passava, na outra semana ele passava lá, entrava, ficava ali na porta, Jesus, aqui é o Zé. E o Zé andando na rua, acabou ficando um pouquinho mais idoso, pegou uma infecção pulmonar, ficou muito ruim, foi hospitalizado para tratar da pneumonia dele. Lá no leito tinha refeição, tinha uma caminha, tinha até cobertorzinho para o frio, mas ele não recebia visitas. A enfermagem falava, nossa, ele é tão quieto na dele, não reclama, educado, e não recebe uma visita. E foram falar com ele, você não recebe visita? Ele falou, recebo sim. Aí, eu nunca vi ninguém, vem, quase todo dia vem aqui. Mas quem vem te ver? Nessa cadeira aqui do lado. Chega uma pessoa muito simpática e fala, Zé, aqui é Jesus. Então, pode ser o preposto, pode ser quem for, mas o acolhimento acontece. Então, que a gente possa ter essa oportunidade de levar uma palavra amiga, de uma coisa, de poder transformar as coisas de um jeito mais tranquilo para as pessoas. Transformar coisas é interessante, porque... Deixa eu ver aqui.
um lencinho azul, um lencinho amarelo, um lencinho vermelho e uma varinha mágica. Vamos pegar aqui o meu lencinho vermelho, cada um isolado no seu canto, de vez em quando junta alguma coisa a mais, um lencinho amarelo, e um lencinho azul. Então, cada um tem o seu papel, sua missão, todos são importantes. Não tem um que é mais importante que o outro, e aí você faz 1, 2 e faz... Às vezes a gente erra, né? Reconhecer o erro é bom, mas às vezes tem coisas que vão para melhor. Quando a gente consegue ver que não faz importância quem veio primeiro, o vermelho, o amarelo, o azul. Todos estão juntos para proteger, para enfeitar, até para dançar um frevo, né? E fazer o que você quiser. É um guarda-sol ou pode ser um guarda-chuva? Ou pode ser um guarda-coisa? Não importa. O importante é que você possa juntar as energias, as forças de todo mundo e transformar isso numa coisa mais agradável, mais tranquila e mais serena pelas pessoas. Então essas são algumas coisas para a gente pensar com carinho. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ah, que interessante. Uma coisa antiga, né? Viram? Eu fiz isso outra vez, não fiz? Eu fiz isso, vamos ver aqui. Viram agora? Não? Persistência. Paciência. Agora viram? Essa bolinha aqui, essa pequenininha aqui, ó, aqui, ó. Estão vendo agora? Estão vendo? Muito bem. A gente poderia acreditar nos sonhos. Não precisa ser tão visível para palpá-los. A gente está vendo o vento passar aqui? Não, a gente está sentindo. A gente está vendo nossos irmãos que estão lotando a sala do plano espiritual? Não, mas eles estão presentes? Estão. Os trabalhadores dessa seara do plano espiritual que cuidam com tanto carinho. E a gente fica apavorado, desesperado, e esquece de agradecer a presença deles, sempre nos orientando. Ah, mas de vez em quando parece que não dou tempo para ele. Ele quer falar, mas eu estou ocupado com outra coisa. Então fica muito ruim. Quando eu cheguei, nós conversamos no cantinho ali. O senhor falou uma coisa que eu gostaria de retomar. Ele falou na escada da nossa evolução, que vai degrau por degrau. Bonito, né? Degrau por... Eu andei pensando bastante nisso. E aí eu tive uma resposta que eu falei, então tá certo. Vou contar a resposta. A gente gosta muito de evoluir, né, espiritualmente, nos tornarmos melhores. Claro, degrau por degrau, sim. Então a gente vai e quer ir. E tem um monte de irmãozinho que está junto da gente que eu não quero nem saber, eu quero chegar lá primeiro. A gente chega lá em cima, e aí o pessoal, cadê a turma?
todo preguiçoso, ficou lá para trás, faz tempo que não vem. Bacana. Se não é Pix, estou salvo, volta e ajuda. Né? Aí você tá bom, né? Volta e ajuda. Vamos lá, galera, sobe aí, dá a mão para puxar pela escada. Já estou ajudando, estou meio a contragosto ainda, não é uma coisa natural, né? Agora, a gente estava falando da escada de evolução, né? Aí os irmãozinhos vêm e ajudam a subir os degrauzinhos. A gente vai melhorar um pouco mais quando a gente passar a ser degrau. E humildemente ficar ali para que eles possam subir um pouco mais rápido enquanto a gente aguarda, para não deixar ninguém para trás, né? Então que a gente possa chegar nesse estágio e com muita tranquilidade, sem ser obrigação. Muitos desses irmãos que eu comentei reencarnam com uma missão maravilhosa de ser luz, como todos nós somos, mas de espalhar essa luz de um jeito mais amplo, né? De um jeito mais tranquilo. São reflexões que a gente trouxe sobre como é bom reencontrar pessoas, como é bom conhecer novas pessoas, como é bom cultivar a convivência. Não adianta ficar reflexivo o tempo inteiro sem não transformar isso em atos que possam ajudar os outros. Então, no início eu faço para tentar melhorar, e cada um vai fazer para melhorar, sim. A seguir, se os seus exemplos podem ser bons, podem talvez melhorar quem está ao nosso redor. E melhor que isso, a gente pode começar a irradiar uma rede, como tem aqui nessa casa, em outras casas, que se imbricam com bons pensamentos. E com isso vocês imaginam que quantidade de luz e de energia que modifica muito o interior de cada pessoa, de quem nos cerca, da cidade, e assim vai, do nosso planeta. E essas radiações repercutem também no cosmos também. Então que a gente saiba fazer isso com mais tranquilidade, com mais sossego. Eu trouxe umas coisas antigas aqui, que eu acho que eu fiz no ano passado também. Mas é um pouco marcante, eu acho que a história vale a pena. Eu trouxe aqui uma garrafa muito conhecida. Fiz isso da outra vez? Fiz ou não? Não? Uma garrafa conhecida, como todas hoje em dia, nós estamos nas gerações descartáveis, né? Copo descartável, garrafa descartável, afetividades descartáveis, amizades descartáveis. Mas essa garrafa tem aqui um rótulo que pode ser desprendido, retirado, mas existem outras que têm rótulos. Quando você coloca um rótulo, você identifica uma marca, identifica um produto. Então, fica muito famoso pelo rótulo que tem, pelo que tem de nome ali. Mas eu trouxe aqui uma outra garrafa. Essa é um pouquinho diferente daquela, por alguns motivos. Primeiro, que essa está cheia. Segundo, que esse rótulo é um rótulo impresso, não é aquele que você descarta. E as pessoas muitas vezes adquirem rótulos ou colocam o rótulo nos outros. Lá vem o chatinho, não quero nem ver. Lá vem o guloso, lá vem o da rifa, lá vem o desonesto, lá vem o mulherengo. A gente coloca rótulo nos outros, né? E que rótulo a gente coloca na gente, né? É muito fácil colocar rótulo nos outros. E depois, para retirar esses rótulos, fica difícil, né? Fala que você não é desonesto, que as pessoas falam que é, fala que você não é assim, você acaba sendo. Então está aqui esse exemplo que eu trouxe, que é bem complicado, que é o seguinte. Essa garrafa, marca famosa, né? Rótulo conhecidíssimo. Não sai dali. Todo mundo conhece a marca,
o gosto que tem, o barulhinho que faz quando você abre a garrafa, o tal do psss, né? A gente vai conhecendo tudo isso aí. Mas, em compensação, o que acontece? O rótulo não se desprende da garrafa. Ele continua aqui. As pessoas têm o direito de mudar. Pode ter cometido muitos deslizes na vida, mas ela deve mostrar que mudou com as atitudes, não com as palavras. Então, que nossos atos sejam vistos como realmente modificadores. Essa imagem eu gostaria que ficasse na cuca de vocês. 1, 2, 3. Que a gente desse chance das pessoas poderem realmente mudar e transformar a sua vida em alguma coisa diferente. Por isso que é muito importante que a gente tenha a oportunidade de fazer mais do que falar. Vai fazendo e o resto é consequência. Não espere reconhecimento. Faça porque você acha que vale a pena. Né? Muito bem. Então, para não passar muito do tempo, vocês têm mais ainda coisas, né, que são importantes. Resumo de hoje. Como é bom conviver com pessoas. Às vezes pode ser difícil. Se é difícil, filtre por que é difícil. Às vezes a pessoa se apresenta de uma forma que lembra muito você de outras passagens. E a gente tem uma rejeição imensa. Às vezes eram amigos nossos lá de trás, mas que nós fizemos coisas que não nos orgulhamos muito. E passamos a ser antagônicos, passamos a ser brigões ao longo das existências. E aí, sem o perdão e o ódio, as vinganças fazem com que isso fique atrelado por anos e anos e milênios, muitas vezes. Que a gente possa ter essa serenidade nos nossos corações. É época de final de ano, é época de balanço, né? Então, faça um balanço das coisas que você realizou, que tem vontade de realizar. Não aquele que a gente fala que ano que vem eu vou começar isso, porque é aquela pendência já faz muitos anos, que a gente lista as mesmas coisas e fica do mesmo tamanho. E você sabe qual que é a diferença quando passar do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? Nenhuma. A vida continua do mesmo jeito. Então, é só um marco simbólico. Você vai continuar existindo aqui, no outro plano, no outro, e toca a vida, né? E quanto mais essa rede de afinidades assim for feita, melhor é essa oportunidade de convivência. Eu estou tendo a oportunidade, de quando converso com os irmãozinhos do lado de lá, de rever grandes amigos e tarefeiros, muito recentes, inclusive, que desencarnaram e voltam. Você pensa que melhorou, que vai ficar quieto e não vai poder trabalhar mais? Aproveita que está encarnado, que é bem mais leve do que lá. Lá você trabalha muito mais. Não tem que ficar parando para comer tanto, dormir, trabalha para chuchu. O tempo lá é diferente daqui. O tempo... Hã? No início ainda vai, né? A gente faz muita besteira lá também. Mas de acordo com o grau de evolução, vai ficando um pouquinho menos denso e, consequentemente, muitas tarefas. E é muito gostoso. Um desses irmãos foi recente, relativamente recente, que eu diria recente, 2 anos e meio, que ele desencarnou. Ele trabalhava no acolhimento fraterno e tal, sempre de bom humor, e acabou tendo um tumor abdominal bem alastrado, e ele sempre de bom humor, sempre nas orientações, era uma pessoa fantástica. E nós conversamos muito. E aí ele, quando estava fazendo quimioterapia e radioterapia, logicamente emagreceu muito, porque o tumor estava bem avançado, e ele levava isso da seguinte forma: rapaz, entrei na academia, estou fazendo musculação e pilates. A musculação é quando eu faço a radioterapia, emagreço com aquele negócio impressionante. E a quimioterapia me dá um revertério, acho que já era nutricionista, está fazendo que eu emagreça muito. Ele brincava com os próprios tratamentos que deixavam ele bastante debilitado, e assim foi, até que ele desencarnou. E 2 anos e meio depois, ele vem no nosso trabalho mediúnico e fala: ô Jamil, aqui é o fulano. Que legal! Rapaz, que bom poder estar trabalhando. Ele lá tem um trabalho específico da irmã Josefa. A irmã Josefa foi uma freira, mas é uma pessoa muito ligada à área da saúde.
E ele falou, não vou poder mais chamar de irmã Josefa. Para mim, ela foi uma mãe Josefa, porque ela me pegou lá do umbral, veio trazendo para cá. E olha que eu passei rápido, 2 anos e pouco, né? Foi bem rápido. Eu falei, senão que você tinha menos pendência. Quando eu for no teu lado, aí já você dá uma quebrada de galho aí. Ele falou, você lembra que a gente conversava bastante? Eu falei, lembro. Continuo trabalhando aqui, agora estou desse lado de cá. Tá um monte de gente que trabalhou aqui na casa, continua aqui. E nos vários locais também vai acontecer isso. Então, os laços de amizade sinceros, eles permanecem. E os que são muito assim, momentaneamente eles se afastam e, se for necessário, outros resgates para frente e se reencontram. Mas que a gente possa aproveitar essas oportunidades, né? E aqui, para terminar, deixa eu ver o que eu faço aqui. Tem plano A, B, C, vamos no que eu já fiz, mas é bonito, eu gosto. É propício para a época. Ué? Não está aqui, não tem importância. Que nessa época que a gente reflete um monte de coisa, a gente possa lembrar, como foi dito na preleção inicial da reza, do nosso Divino Mestre Jesus, vivo, tarefeiro, trabalhando, influenciando de uma forma fantástica as pessoas. O martírio é lembrado de uma forma, para dizer, passou por isso, mas é muito mais amor e evidências para frente do que ficar com aquela sensação lamoriosa de tanto tempo. Ao mesmo tempo, temos que construir nossos pensamentos para edificar melhor nossos atos, que a gente possa filtrar mais as coisas. Ninguém é vazio. Todo mundo tem muita coisa boa dentro de si. E quando você observar, é possível que você comece a ver coisas que você não via antes. Puxa vida! E nessa hora, a gente pede sempre uma ajuda muito importante, que eu quero pedir para todos vocês. É uma ajuda Papai do Céu. Que Ele traga na vida de cada um de vocês muita luz, muita serenidade, muita paz. Que a gente aproveite para desculpar os nossos erros também, perdoar-nos. E perdoar também a todos os outros, como o Pai Nosso diz. Mas não é só repetir, é fazer. Então, edifique mais as palavras pelos seus gestos e atos. E a gente tem aqui um grupo grande que sempre dá aquela lembradinha na gente, eles ajudam a gente a voltar para o eixo. Você parou de vir aqui, né? Não, quando der tempo, vem, né? Então é muito legal, eles são muito generosos para falar isso até de uma maneira respeitosa com todos nós. Muito obrigado a oportunidade, que o Divino Mestre Jesus ilumine a vida de todos, dos seus familiares. Eu vou pedir um favor, que todo mundo tente colocar bons pensamentos e boas energias nessa sala. Vamos fazendo aqui uma corrente em que nossos irmãos da espiritualidade também presentes, trabalhando junto com todos nós, e essa energia está aumentando cada vez mais. Essa energia, nós podemos inalá-la e a cada respiração ela fortalece o nosso corpo, a nossa mente, dá uma melhoradinha na parte física e a cada respiração mais energia é doada e também aproveitada por todos nós. As energias estão se ampliando de uma tal forma que elas vão poder ser levadas a seus lares, a quem cerca vocês por lá. E agora, com muito mais energias, elas podem ser espalhadas para aqueles que não têm quem olhe por eles, que se encontram nas praças, nos viadutos, nas casas de recuperação e de repouso, ou mesmo isolados nas suas casas nesse momento, que tenham serenidade de saber que não estão sós, que possam sentir seu coração e suas mentes tocadas por esse amor maravilhoso e divino. E que as bênçãos do nosso Divino Mestre Jesus possam ficar com cada um de vocês, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado a oportunidade.
Só um minutinho. Até 2 minutinhos. A gente fala que ninguém é vazio, né? Se a gente acreditar. Precisa acreditar, né, gente?